Bom dia, galerinha. Vamos agora para a nossa aula 2 da disciplina de orçamento. A gente viu um pouquinho, dos conceitos iniciais e agora a gente vai começar a ter mais noção do que é, de quais são as características de um bom orçamentista. Então, bora lá. Então, gente, na aula passada a gente viu, que orçamentar nada mais é do que a gente conseguir levantar os custos e os prazos daquela obra. E aí a gente vai fazer isso dividindo a nossa edificação em diversas etapas, em cada fase da obra. Em fundação, em alvenaria, em esquadrias, em madeiramento, em telhado, em instalações. E assim sucessivamente a gente vai fazer, tá? Mas a gente viu que no Brasil, infelizmente, isso não é tão comum. O pessoal geralmente não faz muito esse planejamento e termina atrasando a obra, e também fazendo com que essa obra custe muito mais caro do que foi previsto inicialmente. Tudo isso por uma falta de um orçamento. Então, gente, a preocupação com os custos, ela deve começar lá no iniciozinho da obra. A gente viu que se a gente não tem cuidado em levantar esses custos, em ver quais são os imprevistos, em ver quais são as coisas que podem acontecer na obra, ver como é que o projeto é, se a gente começar a obra antes, a gente vai ter que começar a ter incompatibilidade durante o decorrer dessa obra com o projeto que está sendo feito ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer antes o projeto, tem que fazer antes o orçamento para calcular todos os custos e ver se é viável ou não aquela obra, certo? E aí essa fase de orçamentação, é a fasezinha que a gente vai ter que fazer todo esse processo, certo? Então, existe uma diferençazinha entre orçamentação e orçamento. Qual é essa diferença? O orçamento ele vai ser o produto final, ou seja, é como se fosse o projeto final. Enquanto a gente está fazendo, por exemplo, desenhando a casa, a gente está desenhando, a gente está calculando, ou seja, a gente está projetando. No final, a gente tem um projeto. E o projeto é o produto final. O orçamento é a mesma coisa. A gente vai estar calculando, a gente vai estar cotando o preço. Então, a gente está na fase de orçamentação, na fase de determinação do produto final, que é o orçamento, na fase de determinação do custo, certo? Então, orçamentação é o processo, orçamento é o custo. Perdão, orçamento é o produto final, tá? Então, o processo de orçamentação ele vai ser justamente a determinação dos gastos necessários para a realização daquela nossa obra, certo? De acordo com um plano de execução previamente estabelecido. Que plano é esse? Esse plano é o que vai acontecer na obra. São passo a passo da obra, qual o tipo de fundação, qual o tipo de alvenaria, e aí a gente vai fazendo cada coisa passo a passo da obra para determinar todos os custos. Então, o orçamentista ele deve conhecer todos os detalhes possíveis que implicarão em custos na execução da obra. Por quê, gente? A gente não pode esquecer de colocar nada no orçamento, porque senão o nosso orçamento vai ficar defasado, ele vai ficar furado, certo? Um exemplo. Então, eu vou fazer uma fundação e eu sei que a fundação tem o concreto, tem a armação, porém, eu vou lá e esqueço de dizer que eu tinha que fazer a escavação. Ou seja, botei lá a fundação, o concreto e a armação, mas eu esqueci de cavar. Cavar é uma etapa, entendeu? Então, a gente não pode esquecer esses serviços que tem. Então, a gente tem que conhecer bem direitinho o processo, como é que ele acontece, para a gente dizer quais são todas as atividades que vão ser feitas na obra. E aí, para cada atividade dessa, a gente levanta o custo. Então, a gente não pode esquecer nenhuma atividade. E aí, se a gente esquecer, a gente vai estar furando o nosso orçamento, tá? E aí, essa técnica ela vai envolver a identificação, a descrição, a quantificação, a análise e a valorização. Isso é o que, gente? Porque a gente vai ter que identificar no projeto qual é aquele item, a gente vai ter que ver a descrição daquele item,
para saber qual é o material correto que a gente vai aplicar. Depois a gente vai no projeto e vai lá com a régua e vai medir todas as paredes, ou seja, a gente vai quantificar, né, esses custos. E tudo isso, gente, requer um pouco de tempo e requer atenção. É um processo que não é difícil, é um processo que é fácil de fazer. Porém, ele requer muita, muita atenção para que a gente não erre. Porque é muito fácil a gente esquecer uma parede, esquecer um serviço. E isso é normal acontecer. Inclusive, no início, provavelmente vai acontecer com vocês de esquecer alguma coisa. Eu fiz o telhado e esqueci de botar cumieiro, por exemplo. Esqueci de colocar o beribico. Mas é normal. E aí a gente vai aprendendo e vai prestando atenção e vai fazendo revisão. O processo é fácil, porém requer muita atenção. Então, não adianta, e isso é um ponto muito importante, a gente querer fazer um orçamento rápido. Muitas vezes o pessoal fala assim, quanto é que vai custar essa casa? Pergunta pra gente, né? Pergunta pra mim e vai perguntar para vocês. Eu vou dizer, não sei, eu tenho que orçar, eu tenho que sentar e tenho que fazer aquele orçamento. Não dá pra gente chutar um valor assim por cima bem rápido. A gente vai ver que a gente tem algumas estimativas que a gente consegue fazer mais rápido, porém o nível de precisão é baixo. Para a gente saber o nível de precisão muito próximo ao real, a gente tem que fazer orçamento e isso requer tempo. E aí a gente tem que explicar isso para as pessoas, para os nossos clientes, certo? E aí, a orçamentação ela também vai ser variada em função das características da obra. Por quê? Se eu tenho um terreno, por exemplo, lá na Madalena, perto do IF, 10 por 20, um determinado tamanho, e eu tenho esse mesmo terreno lá na saída de Itapoca para Sobral, ali, lá na fazendinha, esses terrenos, se eu tiver que construir uma mesma casa, provavelmente essa casa vai ter custos diferentes. Por quê, gente? Porque uma obra ela é única. Ela vai depender do tipo de terreno. Será que o terreno é plano nos dois casos? Né? Então, se um terreno for plano e o outro não, eu já vou ter que ter um serviço a mais. Eu já vou ter que alugar um trator para planificar o terreno. Certo? Então, eu já tenho uma diferença de custo. Será que a resistência do solo é a mesma? Provavelmente não. Então, a fundação ela vai ter um tamanho diferente. Pode ser que um canto a sapata tenha, sei lá, 1 metro por 1 metro, e no outro o solo seja menos resistente e a sapata vai ter que ter 1,20 por 1,20. Então, eu já vou aumentar um pouco o meu concreto. Então, reparem que cada obra é única. Mesmo que eu tenha um projeto muito próximo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a orçamentação ela vai variar muito em função da obra. Então, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, se uma rua é calçada e a outra não é. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que ver se aquela rua que é calçada, para onde é que vai a água, para ver se não vai para dentro de casa. Então, a gente já tem que ter cuidado de fazer a casa mais baixa, a casa mais alta. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, certo? E isso vai ser em função das características da obra. Ela também vai ser, né, o orçamento ele vai ser em função das características do local. Vamos imaginar esse mesmo terreno. A gente comprou um lote lá na Madalena e um lote lá na Fazendinha. Esqueci o nome do bairro. O lote que tem lá na Madalena já está todo capinado, já não precisa fazer nada, ele está lá bem limpinho o terreno, certo? Já o lote lá na Fazendinha tem uma casinha velha e ele está todo cheio de mato. Ou seja, ele vai ter um custo muito maior para eu capinar, para eu arrancar as árvores e para eu demolir aquela edificação que já existe para depois começar a nova edificação. Então, reparem que para construir a mesma casa, só as características do terreno vão influenciar para ter um custo maior ou menor, dependendo do terreno que a gente está analisando, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a orçamentação, muita atenção, na verdade, para saber quais são exatamente as atividades que a gente vai fazer naquela obra, certo? E aí deve-se tomar muito cuidado com os serviços escolhidos. Por quê, gente? Porque a gente não pode colocar serviços que não vão ser executados, ou serviços que vão ser executados de forma diferente com o que a gente colocou. Por exemplo, a gente vai fazer a impermeabilização com manta asfáltica, certo? Então, a gente vai colocar uma manta
e aquela manta que tem uma proteção de alumínio em cima e que ela vai ser colocada com maçarico. Pronto. Só que aí no orçamento, a gente foi lá e colocou uma manta líquida que vai ser pintada. O preço desses serviços é diferente. Ambos são bons, ambos impermeabilizam a laje, porém o preço é diferente de cada um. Então a gente não pode colocar um serviço e fazer outro. Se a gente fizer isso, a gente vai estar tirando precisão do nosso orçamento. A gente está indo distante, né? Está distanciando o valor final do valor real da obra. Tá? Outro exemplo, eu não vou poder colocar um tijolo, por exemplo, de 9 por 39 por 19. Se eu for utilizar um tijolo de 9 por 19 por 19. Reparem que o tamanho do tijolo é diferente. Mas a parede é a mesma, sim, mas a quantidade de argamassa de um tijolo menor é maior. Por quê? Porque eu vou ter mais espacinhos para colar um tijolo no outro. A produtividade do pedreiro é diferente. Por quê? Porque ele tem, se ele pegar 4 tijolinhos pequenos, ele já consegue levar. O outro ele só consegue pegar de 2. Então, isso é diferente. A gente tem que escolher o serviço exatamente como é que vai ser feito na obra, né? E isso também a gente não pode escolher, além de a gente não escolher um serviço diferente, a gente também não pode escolher um serviço que é inviável. Por exemplo, lá em Natal, teve um caso de uma construtora que veio de São Paulo, uma grande empresa brasileira, a Cirela, uma construtora bem grande. E ela veio para Natal e tentou utilizar a mesma técnica de revestimento de fachada que ela utilizava em São Paulo, que era uma massa única que era aplicada. Só que lá em São Paulo o clima é seco, já em Natal o clima é muito úmido, porque é bem na beira-mar. E aí o que foi que aconteceu? O revestimento que eles aplicavam em São Paulo, que era muito bom, quando eles aplicaram em Natal, o revestimento mofou todinho. Então, a fachada do prédio ficou toda preta de mofo, ficou horrível. E aí eles tiveram um custo muito maior para raspar aquele mofo, limpar e depois passar uma tinta e um selante, que é a técnica feita em Natal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em escolher serviços que são viáveis para aquela obra. A gente não pode colocar um serviço que é inviável. Ou então, um outro exemplo. Eu vou colocar uma porta de madeira, só que eu quero colocar uma porta de madeira de IP. Só que é muito difícil aqui em Itapoca a gente conseguir o IP, certo? A gente vai conseguir um angelim, vai conseguir uma outra madeira maciça, certo? Só que o IP é muito difícil, vamos supor, não sei se é difícil. Mas aí a gente não pode colocar, porque o preço do IP é diferente do preço do angelim, da andiroba, de outras madeiras, certo? E aí a gente tem que escolher uma madeira que tenha no local também, certo? Então, essa é uma exemplificação de que a gente tem que escolher serviços viáveis, tá? Então, e um dos fatores primordiais para a gente ter lucro e sucesso, tanto no construtor quanto nas vendas daquele empreendimento, é a gente fazer um orçamento eficiente. Porque se a gente começa a destoar, coloca uma porta diferente, coloca um serviço inviável, o valor final da nossa obra vai ser bem diferente do valor final do orçamento que a gente fez, né? E o que vai acontecer? Se for para mais esse custo, vai ter que diminuir no lucro do construtor. Ou seja, o construtor ele vai começar a ter ou menos lucro ou até um prejuízo, certo? E às vezes o que acontece? Para ele não ter prejuízo, ele vai aumentar o preço do imóvel e vai ter uma dificuldade na hora de vender. Então, o orçamento está ligado até na venda do produto. Se a gente consegue orçar bem direitinho, então dá para a gente se planejar quanto é que a gente vai vender, dá para se planejar quanto é que vai ser o lucro, dá para planejar tudo, certo? Então, quando o orçamento é mal feito, fatalmente vão acontecer imperfeições, frustrações e erros tanto do custo quanto do prazo. A gente vai dizer, a obra vai terminar em 6 meses. E aí, quando foi no final das contas, a obra demorou 1 ano para terminar. Então, isso também foi uma falha no orçamento. Agora, um ponto importante. Nem sempre a obra, pode ser que o orçamento tenha sido bem feito, mas nem sempre o prazo vai dar certo. Pode ser que tenha atrasos na obra, pode ser que, às vezes, a construtora está mal das pernas, digamos assim, e aí contrata menos funcionários do que era para contratar, né? Contrata uma equipe menor, e aí a obra vai demorar mais. Mas aí não é um erro do orçamento, foi porque a execução foi diferente do que foi planejado, certo? Então,
também é importante que a execução tenha sintonia com o que foi planejado. Então, empresas, por exemplo, que participam de concorrências públicas, né? A gente sabe que para a gente, quando a gente está dentro de um órgão público, por exemplo, aqui no IF, se a gente for comprar uma folha de papel, a gente tem que dizer, eu quero comprar uma folha de papel. E aí várias empresas vão trazer preços diferentes e o menor preço é o que a gente vai comprar. A gente chama esse processo de licitação, certo? É bem simples. A gente vai, aí diz que quer comprar alguma coisa, lança um edital de compras, né? E aí várias empresas vão dizer, olha, eu tenho esse produto e vendo por tanto. A gente vê a empresa que é mais barata e vende. Para a obra é o mesmo jeito. Então, se a gente for construir uma obra, uma prefeitura for construir uma pracinha, ela vai dizer mais ou menos quanto é o preço que ela acha que deve e várias empresas vão vir e vão dizer um menor preço. Vão dizer, eu faço por tanto, eu faço por tanto, eu faço por tanto, certo? E aí a prefeitura vai lá e contrata que tem o menor preço. Mas se é uma mesma obra, como é que as construtoras elas vão ter esses preços diferentes? Elas vão ter esses preços diferentes justamente porque elas vão conhecer esse orçamento, certo? Então elas vão conhecer o profissional, elas vão saber que o pedreiro, qual pedreiro é mais barato, qual pedreiro é mais rápido, em qual material de construção a gente consegue comprar um material mais barato, certo? Então, quais são os requisitos básicos para um bom orçamentista? O conhecimento detalhado do serviço, a gente viu que é muito importante a gente saber quais são os serviços para não esquecer nenhum e também para não colocar nenhum diferente. Organizar a equipe, a gente tem que dizer quantas pessoas vão ser naquela equipe, para quê, gente? Para que não aconteça de a gente ter uma obra muito longa ou uma obra que tem uma distribuição errada do tempo das equipes, né? E atrase a obra também, tá? Domínio da leitura dos projetos, também temos que ter. Por quê? Porque como é que a gente vai quantificar quantas paredes vão ter na casa, quantas janelas vão ter na casa? A gente tem que saber ler o projeto, né? Como é que lê um projeto de estrutural? Para a gente saber quantos quilos de ferro vai ter. Então, tudo isso a gente tem que saber ler os projetos, tá? E o conhecimento das técnicas construtivas, para conseguir fazer com que a gente saiba o caminhar da obra, cada etapa que vai ter e escolher os serviços corretamente. Tá? Então, assim, alguns parâmetros eles não podem ser determinados com exatidão. Lembra que eu falei que mesmo que na aula passada a gente consiga fazer um orçamento mais perfeito possível, a gente ainda não vai conseguir acertar nos centavos? É justamente isso. Porque existem algumas condições, algumas variáveis que podem acontecer e que vão alterar o preço desse orçamento, como é o caso de chuvas, como é o caso das condições de solo, disponibilidade de materiais, flutuação do preço de mercado. O cimento no início do ano estava 21, agora o cimento, o saco já está quase a 28. Então, o que acontece? Flutuou o mercado. Se eu fiz com cimento a 21, eu vou ter uma defasagem no meu orçamento, certo? Então, é por isso que a gente diz que é impossível fixar exatamente o valor do custo. Não tem como a gente acertar a quantidade de centavos que vai dar naquela obra. Porém, a gente tem como determinar um valor muito próximo, né? O exemplo que eu dei para vocês, se a gente tem uma obra de 100 mil e a obra foi 102, a gente tem um valor muito próximo. Então, o nosso orçamento foi eficaz, beleza? Então, mesmo assim, a gente não pode dizer que um orçamento é um chute, certo? A gente não pode chegar e dizer, já que não tenho como dizer exatamente, eu vou chutar, vou começar a fazer aqui, jogar as cartas, fazer uns búzios para saber qual é o orçamento. Não é isso, tá, gente? Existe uma técnica e essa técnica é baseada numa aproximação por critérios, onde a gente vai ver mais ou menos a média de gastos por exemplo, determinadas construtoras, sei lá, umas 10 construtoras foram lá e fizeram vários prédios diferentes. E aí uma gastou um preço para fazer a alvenaria, o outro gastou outro preço para fazer a alvenaria, e aí a gente vai e faz a média desses preços de alvenaria e acha um valor padrão. Pronto. Esse valor padrão é mais ou menos o valor que a gente vai ter como referência. Por quê? Porque é o valor médio de mercado. Vai oscilar para mais ou para menos, mas é um pouquinho só, certo? Então, é por isso que a gente não pode dizer que orçamentar é só um chute. Não, ela é uma técnica que a gente vai aproximar com critérios,
tá? Então, um trabalho bem executado, com critérios técnicos bem estabelecidos, vão fazer com que a gente gere um orçamento muito preciso e muito próximo ao valor que vai ser gasto na obra. Então, aí vem a pergunta. Se a orçamentação se aproxima da exatidão, como se tem diferentes preços em uma licitação? Que é justamente o processo que eu estava falando no slide anterior. É justamente por quê? Porque como eu vou saber onde vai ter o material mais barato? Por exemplo, o construtor sabe que mesmo que na planilha que a gente usou, a gente colocou o cimento a R$ 28, porque é o atual, tem um fulaninho lá que ainda está vendendo cimento mais barato, a 23, a 24. Então ele vai lá e vai correr e vai colocar um preço mais barato para ganhar a licitação. Ele sabe que ele pode contratar um profissional mais barato, então ele vai lá e bota esse profissional mais barato e baixa o preço para ganhar aquela obra de licitação. Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? E aí, o que é que o orçamento vai buscar? Resumindo tudo o que a gente disse até agora. Ele vai buscar definir o custo da execução de cada atividade. Então, fundação vai custar tanto, esquadrias vai custar tanto, alvenaria vai custar tanto, e assim a gente vai fazer. Tá? Analisar a viabilidade do projeto, ou seja, se eu fizer o orçamento antes, eu vou saber se eu vou ter dinheiro ou não para fazer aquela obra. Então é muito importante a gente fazer o orçamento antes para saber se aquele projeto é viável ou não. Por exemplo, faço uma casa e a casa dos meus sonhos vai custar 200 mil. Vou dizer, não tenho esse dinheiro para fazer essa casa. Vamos diminuir os custos, vamos deixar um pouco menor, alterar um pouco o projeto, para fazer com que ela caiba no orçamento, caiba no meu bolso, certo? Mais ou menos por aí. E aí constitui-se também de uma prova documental, e é um documento contratual, certo? Então, você disse que está nesse valor. Como é que você chegou nesse valor? Está aqui. O orçamento disse isso, isso e isso, e eu estou provando aqui que esse valor eu me baseei nisso, certo? Então, eu me baseio e tenho uma prova documental. Além de que também, como eu falei para vocês na aula passada, é uma forma de enriquecer o currículo de vocês, tá? E é uma ferramenta de controle de execução, porque eu vou saber qual é o custo, eu vou saber qual é o prazo, então eu tenho como controlar e gerenciar bem aquela obra. Então, o que acontece se a gente não fizer um orçamento bem feito? A gente já viu mais ou menos o que pode acontecer, mas mais detalhadamente. A gente pode quantificar as compras erradas. Então, se eu fizer um orçamento para mais e disser que eu tenho muitos sacos de cimento, o que pode acontecer? Eu vou comprar mais sacos de cimento e vai sobrar. E aí eu vou ter um desperdício de material e um desperdício de dinheiro, certo? Um outro ponto. Eu posso comprar o material na hora errada. Então, vamos supor que eu não me planejei e comprei um monte de saco de cimento. E aí eu não armazenei, não tinha lugar direito para armazenar. E aí, pelo menos uns 30, 40 sacos de cimento ficaram duros, empedraram e não dá para usar. Eu perdi aquele material. Então, isso também é um erro de gerenciamento que tem a ver também com a orçamentação. Tá? Interrupção dos serviços por incompatibilidade de projeto. A gente escolhe um serviço diferente e na hora que vai fazer na prática a gente vê que não dá para fazer aquele serviço. A porta que eu tinha botado IP não deu para comprar porque eu rodei o mercado e não tinha. Então parei a obra para procurar no mercado agora uma outra porta que tenha no mercado para eu colocar. Então eu perdi tempo, né? E eu começo a atrasar a obra por conta dessa procura, porque eu escolhi um serviço errado. Tá? E aí, frequentes erros de execução por falta do detalhamento de projeto. Então, eu tenho um projeto mal feito, e aí o orçamento não tem como ser exato, porque não tem detalhes no projeto para mim saber exatamente como é que vai ser executado, e aí isso gera erros no valor do orçamento, e quando a gente chega na obra, a gente vai ver que o valor vai ser diferente. Certo? Também, erros de orçamentação eles vão ter reflexos diretos no custo da execução devido a essas correções. Quando eu erro no orçamento, eu vou ter que corrigir na obra. E essa correção ela vai onerar, ela vai gerar custos para a obra, certo? Então, muitas vezes as empresas não há comunicação também da obra com o setor de orçamento. E às vezes acontece muito de a obra pedir um determinado serviço, né, tem que fazer pintura. E a pintura é em um lugar que tem
muita insolação, a fachada vai ser para o sol, e aí tem que comprar uma tinta melhor, uma tinta acrílica e tal. Aí o escritório, que não conversou lá, e foi lá e comprou uma tinta um pouco diferente do que a obra precisava. E aí isso vai gerar uma incompatibilidade, porque ou a obra não vai aceitar aquele material, vai dizer, ó, você comprou o material errado, vai ter que comprar outro. Ou vai usar aquele material e aí vai ter que depois ir lá na obra e corrigir aquele possível erro, né? Porque se colocou a tinta errada, aquela tinta vai descascar, vai ficar feia, vai desbotar a cor, e aí a construtora vai ter que ir lá voltar e pintar de novo e vai gerar um novo custo, certo? E aí, para a gente finalizar, gente, eu trouxe dois conceitinhos aqui que são da contabilidade, mas que para a gente são muito importantes também, certo? São os conceitos de custo e preço. Aparentemente a gente acha que é a mesma coisa, mas tem características e diferenças. Então, o custo ele vai ser o valor que se gasta para realizar um serviço. Já o preço ele é o valor que esse serviço é vendido, ou seja, o preço é o custo mais o lucro. Se eu tenho, por exemplo, uma loja de roupa, vou fazer um exemplo bem simples. Então, qual é meu custo? Meu custo é comprar as roupas lá no fornecedor, na fábrica, pagar os vendedores para vender essa roupa e pagar, por exemplo, a conta de luz, a conta de água e o aluguel da loja. Quando eu juntar todos esses custos, vamos dizer que eu tenha 1.000 camisas e eu gastei aí 10 mil reais, ou seja, eu vou ter aí um custo mais ou menos por 10 reais por camisa. Porém, eu tenho que ter meu lucro. Então, eu vou colocar que eu quero lucrar mais 10 reais em cada camisa e aí eu vou vender essa camisa a 20 reais. Então, eu tive o custo de energia, de água, de luz, de vendedor, de compra do material, ou seja, os custos que se gastaram para mim realizar aquele serviço e depois eu vou vender aquele serviço com um lucro, certo? Então, o preço é o custo mais o lucro e o custo é tudo que eu gastei para fazer aquele serviço, certo? E aí a gente faz uma pergunta. Do ponto de vista do construtor, o que é que interessa? Do ponto de vista do construtor, o que interessa é o custo. Por quê, gente? Porque para ele, quanto mais barato ele conseguir comprar os materiais, maior vai ser o lucro dele. Por quê? Porque para o proprietário, para quem vai construir, né, por exemplo, eu vou contratar um construtor para fazer uma casa. Então, eu fui lá e disse, olha, o valor que eu tenho é tanto, dá para fazer? Dá, pronto, 200 mil. Então, o construtor vai olhar lá os custos, vai ver que ele vai gastar mais ou menos 180 mil e vai ter 20 mil de lucro. Se ele conseguir diminuir esses custos de 180 para 170, 175, então ele vai aumentar a margem de lucro dele. Já para o proprietário, o que interessa é que o construtor não ultrapasse os 200 mil. Que ele está disposto a pagar os 200 mil e pronto. Então, para ele, o que interessa é o preço final, porque é o preço que ele vai comprar. Não interessa se o construtor pegou o saco de cimento mais barato ou mais caro, certo? O que interessa é que ele vai comprar naquele valor, certo? Então, gente, a gente fica por aqui. Depois nós faremos um encontro para tirar dúvidas, né? E eu também estou colocando um exercício e um texto para complementar esse assunto. Então, até a próxima.